Boa tarde, amados irmãos, a paz de Papai Alcha. Meu nome é Leidiane Aparecida Pego Gomes, nasci no dia 15/9/1978, sou esposa de José Alves Casais Neto. A gente tem 2 filhos, Vinícius Gomes Casais, de 4 anos, Maria Júlia Gomes Casais, de 2 anos. Eu estou aqui para falar como eu conheci os nomes sublimes Ial e Alcha. Falar um pouco de minha história também para vocês. Eu nasci numa família humilde, tenho 15 irmãos, meu pai já faleceu e estou aqui para falar como foi minha vida desde criança. Minha mãe a gente era da Igreja Católica, minha mãe ainda permanece nela. Como a gente era muito obediente, minha mãe sempre ia para a igreja e levava a gente, ia para a denominação e levava a gente para os textos, para as missas, cultos. Tinha nas quarta-feira também grupo de orações, tinha as vias sacras, tinha novenas, de tudo a gente participava. Mas eu fui crescendo e eu não via sentido nenhum naquilo. Eu ia porque eu tinha que obedecer mamãe, não porque eu gostava de ir. Foi até que depois dos meus 20 anos eu comecei a responder por mim, não querer ir mais. Aí raramente eu ia, mesmo que minha mãe ficava falando um monte de coisa no meu ouvido, mas eu não ia. Falava que a gente tinha que ir, que inclusive ela até batia porque eu não ia, mas eu preferia ficar em casa apanhada do que ir. Aí eu fui me afastando aos pouquinhos. E ela sempre falava que a gente tinha que ir, mas aí ela parou de obrigar a ir nessa idade. Eu não me sentia mais obrigada de ir mais nas denominações, na Igreja Católica. E ela era muito rígida comigo, muito, mas muito rígida mesmo, não só comigo, com os irmãos, com os que ela era madrasta. Ela foi além dos 9 filhos dela, porque eu e mais 8 filhos dela. Aí quando ela casou com meu pai era viúvo e tinha 7 filhos, então total nós somos 16. Tanto ela era assim, do mesmo jeito que ela criou os filhos dela, ela criou os enteados dela. Então ela era bem rígida. E pra gente, ainda mais a mulher sair de casa, era só casada, nem emprego a gente podia ter, que ela não deixava sair de casa. Mas quando eu ia fazer minhas orações, eu sempre me dirigia ao meu pai. Eu preferia usar meu pai, eu não usava outro nome. Na maioria das vezes era meu pai. Aí eu pedia a ele. Meu sonho era uma família, casar e ter uma família, ser dona de casa. E assim, com meus 20 anos, meus 20 e poucos anos, daí eu comecei um namoro, que não deu certo, por um pouco tempo. Aí um dia e a gente morava na zona rural, lá em Ladainha. E tinha as denominações, sempre chamava para os cultos, só que eu não ia. Que a gente levasse muito em consideração família também. Tinha os que não era nada da família que chamava, a gente não ia, mas e tinha minha tia entrou, era de uma denominação, passou para outra, ela era tia e madrinha minha. Aí um dia ela foi lá em casa chamar pra gente ir. Aí já tinha um tempo que eu não ia nem na católica mais. Aí minha mãe indiferente comigo, que ela sempre foi muito rígida, e se a gente fosse fazer alguma coisa e ela achasse que estava desobedecendo, ela corrigia e ficava virada com o rosto, ficava indiferente com a gente.
Aí, como ela já estava indiferente comigo, ela me chamou para ir. Aí eu pensei, eu vou. Nesse dia eu nem pensei muito não, tô indo. Peguei, onde foi à noite, fui com ela, que era na casa da irmã do meu pai. Aí eu fui no culto. Chegou lá, na hora lá que eles fazem uma oração lá, que eles, na hora lá, e eles, o pastor da igreja falou que que tinha alguém ali naquele momento, e isso eu tinha terminado um relacionamento. Aí ele falou assim que tinha alguém naquele momento ali que estava passando por dificuldade na vida, e falou um tanto de coisa que aquilo eu sentia que estava falando para mim. Aí ele pediu que tinha aquela pessoa ali, que isso lá na frente. Eu falei assim, pensei comigo, é comigo, mas eu não vou lá na frente. Ele continuou falando que se a pessoa tivesse com sonolência, foi falando coisa, aí eu falei assim, é comigo. Pensei de novo, é comigo, mas eu falei assim, eu não vou lá na frente. E não fui, mas fiquei lá no meu lugar. Aí depois que eles terminam lá, tem um momento que eles saem cumprimentando uma, e todas as pessoas vão até ele para cumprimentar o pastor, né? Aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui no meu canto. E assim, eles vão até ele e vai ao restante do povo. Aí eu falei, eu não vou. E quem chegava até a mim, eu dava a mão. Eu não ia cumprimentar eles, né? Eu dava a mão. Aí ele saiu lá da frente do lugar que ele estava e foi e falou comigo. Naquela época, isso há uns 12 anos atrás, eu não conhecia os nomes ainda, por isso que eu vou usar aqui agora. Mas aí ele pegou na minha mão e falou que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu voltei para casa, nós voltamos, e minha mãe ficou achando que aquilo era uma combinação minha com ele. E ela ficava cochichando com minha outra irmã e ficou de cara fechada para mim. Mas ela não tocou no assunto comigo, nem eu toquei no assunto com ela. Mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu sempre pedia, meu pai, me mostra qual obra é essa. Eu pedia, me mostra qual obra é essa. Aí, com meus 23 anos, tinha uma parente nossa em Ladainha. Aí ela me chamou para trabalhar para ela. Ela foi lá em casa pedir mamãe para deixar eu trabalhar para ela. Eu já tinha 23 anos. Aí mamãe deixou. Aí foi lá, trabalhando lá nessa loja, que eu comecei o namoro com o neto. Aí casei com ele. Casei na igreja católica. Porque... E por mim, eu sentia assim, pra mim, só no civil tava bom. Mas nessa época meu pai já tinha morrido. Aí eu casei na igreja católica. E mesmo assim minha mãe quase não foi na cerimônia, porque ela queria que fosse do jeito dela. Porque ela queria que eu casasse em dezembro. E eu não gosto do mês de dezembro. Nunca gostei. Nunca comemorei Natal, nunca comemorei essas coisas. Então pra mim eu não gostava do mês de dezembro. Porque eu sempre achei um absurdo comemorar uma coisa que ninguém sabia a data em específico. Eles lá falavam que estavam comemorando o nascimento de Jesus. Naquela época a gente usava também esse nome, né? Hoje eu já tenho conhecimento que eu não devo usar. Mas mesmo assim eu ficava indignada. Uma coisa que ninguém sabe ao certo, como é que você comemora? Eu não gostava do mês de dezembro. Aí eu fui junto com o neto pra gente marcar a data. Aí eu pedi o padre que a gente queria mais no início do ano. Aí ele falou assim, perguntei se podia ser março. Ele falou, não, março é um mês fechado, não dá pra fazer casamento, é um mês fechado. Aí eu falei assim, então tá bom. Em abril pode ser? Ele falou assim, que tinha data pra abril. Eu falei, então eu quero pra abril, final de abril. Aí nós casamos dia 30 de abril de 2016. Aí depois que eu casei, eu
frequentava bem pouco. Nos domingos, porque eu trabalhava na mesma loja de quando quando eu comecei a namorar com o neto. Eu trabalhava, aí eu frequentava muito pouco. Nos domingos que eu trabalhava no decorrer da semana, eu ia nos domingos nas missas. Aí nesse período eu engravidei do primeiro filho, Vinícius. Aí a gente ainda foi, quando eu era bebezinho, eu me lembro que a última vez que a gente foi lá, eu era bebezinho. A última vez que a gente foi na denominação, eu era bebezinho ainda. Aí começou o pessoal a passar lá na nossa rua os testemunhos de Jeová. Aí Cida, minha sogra, fazia estudo bíblico com eles. E eu morava na casa dela nessa época, aí eu participava dos estudos. E também tinha o amigo de neto, era amigo de neto, que também fazia o estudo. Só que nessa época o rapaz que dava estudo para Cida, eu não ia muito com a cara dele, porque ele não me olhava nos olhos, então para mim eu não gostava. Para mim eu me sentia incomodada, porque ele olhava pra gente de cabeça baixa, aí eu não gostava. A esposa dele, eu ainda costumo falar que era assim, era diferente dele, mas dele, aí às vezes Cida até já me chamou para participar do estudo com ela, falou: Cida, eu não gosto daquele rapaz, não vou com a cara dele, então eu não participava. Aí a gente começou a ter o estudo com o amigo de neto. Aí ele afirmava com todas as palavras que o nome do Criador era Jeová. E sempre que se a gente fizesse alguma pergunta, ele dava um jeito de despistar e não responder a gente. Aí foi quando um dia ele quis me convencer que, como eu era casada de novo com o neto, que não era bom eu ter filho. E eu já notava que os casais mais velhos também do Testemunho de Jeová não tinham filhos, só os que já que entrava depois já de família feita, que tinha eles mesmo, que vinha para a cidade pregar, não tinha filho. Aí cheguei aí um dia, Cida me chamou para ir com ela, lá onde é que eles juntavam. Fui um dia, não gostei. Aí o que dava estudo para nós viajou, foi para São Paulo, acho que por esses motivos também, foi para São Paulo estudar mais. Aí nós ficamos sem estudo, porque eu não gostava do rapaz lá. Aí um dia eu tava mexendo no celular, vendo vídeos, vendo besteirada mesmo no celular, e falei assim: meu pai, me mostra uma coisa que presta nesse celular. E assim, no que eu fui crescendo, eu sempre falava mesmo que eu tinha vontade. Eu falava assim, pensava comigo, a gente tanto tempo com besteira do mundo, e ficar questionando por que ninguém, porque assim, poucas pessoas tinham interesse pelo nosso Salvador, né? Eu ainda pensava comigo que se um dia eu tivesse um dinheiro, o primeiro lugar que eu iria seria em Israel, porque eu queria viver onde é que ele passar, onde é que o nosso Salvador, onde é que ele teve, andar nos lugares que ele andou, para me ver como é que é de fato. Eu sempre tive essa vontade. E mesmo depois de casada, minha mãe uma vez até comprou passagem para mim ir na Lapa. Não fui, falou: mamãe, não vou não. Falei com ela: não vou, eu não gosto, não vou não. Ela ficou, acho que ficou chateada, mas eu não me importei. Mas já comprei essa passagem, meu sonho é levar cada um de vocês. Falei: mamãe, mas eu não vou não. Aí uma outra irmã minha foi no meu lugar. Aí, como eu falei, o dia que eu tava mexendo no celular, né? Aí nisso que eu mexendo, eu pedi ao meu pai: me mostra uma coisa que presta nesse celular. Veio. Vou pesquisar sobre a Bíblia. Aí coloquei Escritura Sagrada Original. O primeiro vídeo que veio, porque como minha vontade é de conhecer a origem, aí eu coloquei Escritura Sagrada Original. Se vocês colocarem lá, vai aparecer um vídeo, um arqueólogo bem antigo, se vocês colocarem de jeito. No primeiro vídeo eu cliquei. Aí
Essa palestra desse arqueólogo é uma palestra até grande, eu acho que quase umas 2 horas de duração. Eu assisti ela todinha. Tornei a assisti por umas 3 vezes, para depois mostrar para Cida. Primeiro eu assisti umas 3 vezes, para depois eu mostrar para Cida. Cida nessa época era de denominação. Aí eu me lembro que na primeira oportunidade, nunca encontrei com Cida. Não fui atrás dela, fui correndo atrás dela e falei assim: ô Cida, você sabia que o criador tem um nome? Ela falou: tem, aí falou aquele nome lá que eu não posso dizer. Eu falei: não, Cida, não tem, Cida, tem um nome. Eu falei assim: por que toda hora na Bíblia que você lê, ele fala do nome dele, da importância do nome dele? Aí Cida: não, tal nome, que eu não vou dizer qual, ela falava que é. Eu falei: Cida, em toda parte da Bíblia, um monte de lugar tem a prova que tem o nome. Aí eu peguei, eu já mostrei ela o vídeo que o arqueólogo falando, só que o arqueólogo não sabia também a pronúncia, não é a pronúncia que a gente sabe hoje, não é o nome correto igual a gente usa hoje. Eu mostrei Cida, mas mesmo eu mostrando, não me convenci daquele nome, não fiquei convencida daquele nome ainda. Aí eu falei com Cida também, eu pesquisei também sobre o que era testemunho de Jeová, mostrei ela os vídeos, coisas que o povo fala. Ela acho que tomou um susto na hora e conseguiu sair deles. Mas nisso que ela saiu deles, ela foi em uma outra denominação e foi numa outra denominação. E eu fiquei até chateada na época com ela, que eu ainda até comentei com o Neto, falei assim: Neto, mas como é que pode? Tentei tirar a Cida de uma, a gente falava igreja, de uma igreja, ela fundou em outra. E eu já tinha decidido por mim não ir mais em denominação nenhuma. A gente estava na igreja, eu já tinha decidido por mim, agora não vou em igreja nenhuma. Um dia eu falei: não vou em igreja nenhuma, porque ninguém sabe qual é a certa, então eu não vou mais. Tinha decidido por mim não ir mais. Quando eu descobri os nomes, foi assim: se aqui não tem ela, aqui no Ladainha não tem, então eu não vou mais. Fiquei com isso, não vou mais. Quando alguém me perguntava de que religião que eu era, eu falei: não tem religião. Você está, como falar que a gente tinha afastado da igreja, que meus próprio pessoal falava comigo que eu tinha, eu falei: eu não vou mais na igreja, não vou mais na igreja. E assim, mas aí eu continuei na internet procurando alguma coisa, buscando por alguma coisa. Eu falei: alguma coisa tem que ter. Aí eu não me lembro se foi Cida que me mostrou primeiro ou se foi eu que mostrei para ela os vídeos de Romilson. Foi eu que Cida achou, como eu falei com ela dos negócios, ela também começou a pesquisar na internet. Começou, porque o arqueólogo falava uns nomes, não era o nome correto. Então a gente começou, todos os vídeos que falava, que a gente ficava pesquisando. Eu pesquisava, né? E Cida também acho que fazia a mesma coisa. Foi que um dia eu vi um vídeo de Romilson. E naquilo que o Romilson falou, eu senti que era aquele nome de verdade, porque eu vi uma pessoa bem simples, assim, que parecendo que uma pessoa bem simples mesmo, e com aqueles nomes. Eu falei assim: agora sim é um nome de verdade. Porque você via naquela época que ele falava logo no começo. Você via que eu falava com certeza que era aquele nome, explicava e explicava os nomes. Aí Cida também começou a assistir alguns vídeos dele. Aí, só que eu não tinha muita paciência para ver os vídeos dele, porque eu comecei um vídeo que eu abri dele, marcou o arrebatamento. Aí eu ainda peguei, veio com Cida, fez Cida, Cida, não acredito não. O arrebatamento assim desse jeito, fez não, Cida. Ainda falei com o Cida usar essas palavras ainda. Vai, Cida, mas eu falei que o arrebatamento só pode ter quando todo mundo saber da verdade. Ainda não deu tempo, não. Eu falava com o Cida, não deu tempo, Cida, não acredito no arrebatamento, não. Acredito no arrebatamento, mas não nessa data que ele está marcando, não acredito. E não me preocupei, não coloquei aquilo na cabeça, não fiquei com nada, não me preocupei, não. Aí eu continuei.
parei de assistir os vídeos dele. Parei de assistir. Aí um dia eu vi um de irmão, Chau Paulo, com o papai. Aí eu cliquei nele e gostei. Assisti todo. Eu gostei. Quando eu fui mostrar a Cida também já estava assistindo, já tinha achado vídeos dele na internet e estava deles dois na internet, estava assistindo. Aí nisso eu comecei a assistir, mas como eu trabalhava, aí eu tinha um menino pequeno, aí eu engravidei de novo, e eu trabalhando, e eu não me dedicava, não tinha muito tempo. Raramente eu assistia um vídeo, e era pelas metades, não assistia tudo, e Cida dedicou. Tanto é que Cida veio para Belo Horizonte, e eu vinha e voltava, né? Não morava fixo aqui ainda, até que Cida decidiu de vez morar aqui. Na época ainda eu questionei com ela se ela ia vir mesmo morar aqui. Ela falou que sim, que ia. Eu ainda comentei com ela que ela falou que nada mais prendia ela ladainha. Eu perguntei que os meninos pequenininhos, né? Ela falou que nem os netos dela prendia que ninguém. Que nada que a gente fazia ia fazer ela voltar atrás e ficar em ladainha. Isso acho que foi em agosto que ela veio pra cá, né? Aí eu já comecei a pensar em vir também. Comecei a pensar. E eu tinha vindo aqui antes para ir nas reuniões. Eu tinha vindo, eu já tinha vindo antes, em janeiro do ano passado eu vim passear, mas mais com vontade de conhecer, de participar das reuniões. E no período que eu estava aqui em Belo Horizonte, já passei, eu fui 3 vezes nas reuniões. Eu fui e gostei. Ainda falei que o Cida chegou, perguntou a Leite se gostou das reuniões. Eu falei assim, Cida, muito, é diferente de tudo que eu já participei. É diferente. Aí eu comecei a falar com meus irmãos, que eu tinha oportunidade. Comecei a falar dos nomes. Uns assim, eu via que tinha interesse, me perguntava. Aí outros começou, depois que eu decidi falar, agora eu vou para Belo Horizonte também, meus irmãos, ninguém chegava e falava para mim, porque tem os mais velhos que eu, né? Os bem mais velhos que eu, do primeiro casamento, e a gente é uma família muito unida, entre irmãos, bem unida mesmo, não tem briga, não tem essas coisas. Aí eles começaram a juntar um com o outro, assim, não juntar para falar de mim. Quando encontrava, falar que eu estava doida, que eu estava indo para Belo Horizonte, que eu estava precisando de ir para a igreja, que não sei o que, falando um monte de coisa. Meu irmão mais novo mesmo, eu vim para cá, ele ficou indiferente comigo, minha mãe também, eu senti que ficou. E uns outros irmãos meus, uns que moram ainda lá na roça com a mamãe, outros nem opinaram, não falaram nada não. E os mais velhos, as irmãs mais velhas, que eu tava doida, largar minha casa, que eu fiz uma casa boa, largar a casa para ir para Belo Horizonte, morar de aluguel. E foi falando com outra gente, eu ainda falava assim, eu não tô indo morar de aluguel, eu tô indo morar com Cida que tá pagando aluguel, eu tô indo. Aí falei que eu tava doida, que eu tava com depressão, e falando um monte de coisa. E como eu não escondo, eu tomo meus remédios sim. Eu tomo remédio para insônia, eu tenho ansiedade, tomo os remédios, mas não era por esse motivo que eu estava vindo. Não era por esse motivo, é porque me despertou mais a vontade de vir para Belo Horizonte. Eu vim. E lá eu deixei eu deixei emprego, deixei meus 15 irmãos. Meu esposo também deixou emprego, a gente deixou a casa, não me arrependo, nem um instante, não me arrependo, não me preocupo como é que tá lá, porque eu não vim para cá, para Belo Horizonte, para preocupar com o que ficou para trás, não estou me importando. E igual eu falo mesmo conversando com o Cida, eu quero crescer em graça e conhecimento, eu quero que algo cresça dentro de mim, é isso que eu quero. Não vim para cá para me divertir, para passear, para sair por aí. Eu vim para estudar mesmo,
para que Yau Yausha cresça dentro de mim. E se há mais tempo eu tivesse conhecido os nomes Yau Yausha, eu já teria vindo. Se há mais tempo, eu me arrependo de não ter vindo logo no começo. Logo no começo, de primeira que eu vi na reunião e gostei, eu já podia ter tomado minha decisão porque nessa época se estava indecisa, eu acho. Se vinha, que ela vinha, ficava uns dias, voltava, mas eu ainda não podia fazer isso. Mas a vontade cada dia só crescia. Aí quando foi mês de outubro, novembro, que o mais neto decidiu de vez vir morar em Belo Horizonte. E nesse período, agora, não pretendo voltar em Ladainha, nesse pouco tempo que resta para nós aqui, não pretendo voltar em Ladainha. Eu vou nas reuniões, eu choro quando eu vejo meus meninos invocando Yau Yausha aqui dentro de casa, quando a gente está ouvindo as ministrações, e os dois, e a pequenininha Maria Júlia toda hora está aqui andando dentro de casa e está grato a Yausha, grato a Yau. Para mim é uma satisfação muito grande ver ela, os dois. E não arrependo de maneira nenhuma de ter vindo para cá. Não arrependo, não está me faltando nada aqui. Os irmãos. É uma alegria muito grande quando a gente chega lá. A gente sente um amor que não cabe no peito da gente, é diferente. Pode ter certeza que quem está em dúvida se vem ou não, pode vir. Porque não tem coisa mais gratificante do que a gente estar no meio dos irmãos da gente. Hoje eu reconheço minha família de verdade. É Filadélfia. É onde eu me sinto bem. É onde está fazendo bem para mim. Eu estou aqui desde segunda-feira passada. Deixei meus remédios todos em Ladainha que eu tomo. Agora há pouco no áudio foi que eu tomava. Na hora que eu estava arrumando minhas coisas, eu deixei meus remédios lá. Falei assim, em nome de Yausha, eu não vou precisar de tomar esses remédios. Não estou precisando. Só no segundo dia que eu cheguei aqui eu senti uma dor na perna, porque eu tenho um probleminha na coluna. Eu forcei um pouquinho, a subida aqui é um pouquinho alta, mas não estou tendo insônia, estou dormindo bem e não estou tomando meus remédios. Eu pedi a Yau para me libertar das enfermidades, não estou precisando de tomar tanto, é que eu nem trouxe. Deixei tudo em Ladainha. E não tem coisa melhor. Eu falo para os irmãos que estiverem em dúvida, não tem coisa melhor do que estar com a família da gente. E a nossa família é Filadélfia. Os meus irmãos hoje é Filadélfia. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja.